Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa semana da endodontia sem medo. E nessa aula de hoje, nós vamos aprender como perder o medo de uma vez de realizar os tratamentos endodônticos. É isso mesmo que você ouviu, como perder o medo de realizar o tratamento endodôntico. E eu sei que você deve estar achando que isso é bom demais para ser verdade. E olha, você não está errado de pensar assim, porque afinal a endodontia ela é uma caixinha de surpresas. Então a gente pode ter muitas variáveis que interferem no nosso tratamento, que interferem no sucesso do nosso tratamento. Mas eu te digo que é totalmente possível você perder o medo de realizar os tratamentos endodônticos. E sabe por que eu posso afirmar isso com tanta certeza? Porque eu fui a pessoa, assim como você, que tinha medo de realizar endodontia, que tinha medo de realizar os tratamentos endodônticos. E se eu conseguir perder meu medo, você também vai conseguir perder o seu. Hoje, eu tenho total segurança para realizar todos os meus tratamentos. Eu consigo começar, pegar aquele casinho, realizar ele e concluir ele com sucesso. Então, por mais complexo que ainda seja, hoje eu consigo realizar todos os meus tratamentos. Mas sabia que nem sempre foi assim? Então, a minha história com a endodontia, ela começou lá no 4º ano da graduação. Então, eu era uma pessoa que sempre levou o meu estudo muito a sério, mas isso não me impediu de ter medo, de cometer alguns erros. E eu me lembro que o meu primeiro contato com a endodontia, ele foi extremamente assustador, porque no laboratório de graduação, eu comecei com o incisivo inferior. E a gente sabe que o incisivo inferior, ele tem muitas complexidades anatômicas. Então, o que eu comecei a fazer, ele tinha 2 canais. E aí, o que aconteceu? Eu não consegui encontrar esses 2 canais. E além de não conseguir encontrar esses 2 canais, eu acabei quebrando também uma lima. E aí, como eu quebrei essa lima, começaram a aparecer outras complicações. Então, eu não consegui chegar no comprimento de trabalho desejado. Então foram muitas dificuldades, um verdadeiro caos para o meu primeiro contato com a endodontia. Então nesse momento, o primeiro contato num laboratório, com um dente com complexidade, com alguns acidentes envolvidos, a tendência seria de desistir. Então, a maioria das pessoas nesse momento acabam desistindo, mas não foi isso que aconteceu comigo, Como eu já falei, eu acabei gostando bastante da endo, apesar dessa dificuldade. Então eu resolvi tirar minhas dúvidas com o professor e vi o que eu poderia fazer para melhorar tudo isso, Como que eu poderia fazer para evitar novos erros? Então, ok, eu achei que já tinha tirado minhas dúvidas, já tinha feito alguns acidentes, então que dali pra frente seria mais fácil. Mas não foi assim que aconteceu. Depois, no meu primeiro paciente da graduação na endodontia também, meu primeiro paciente, a primeira vez que eu estava tendo contato com a endo em um ser vivo, eu novamente peguei um incisivo inferior. E aí eu achei que estava tudo bem, já que eu já tinha encontrado alguns desafios no laboratório, já tinha contornado esses desafios, então que agora provavelmente seria mais fácil. Mas não foi também o que aconteceu, eu acabei provocando um novo acidente, só que agora, ao invés de eu quebrar uma lima, eu acabei errando um pouquinho a angulação da abertura coronária e eu acabei perfurando a vestibular do meu dente. E aí, de novo, o professor ele precisou vir e me dar uma ajudinha para resolver aquele problema. Então, e quando essas coisas acontecem com a gente, mais insegura a gente fica e com mais medo também. Então, outra vez poderia ser um momento de desistir de fazer o tratamento, E é o que acontece com muito dentista. Como a gente tem
a graduação, começa ali com dificuldade e às vezes tem algum acidente ou não, o pessoal não tem nada de errado com isso. O seu primeiro contato no laboratório é justamente para você errar e aprender a contornar esses erros e principalmente a aprender como evitar esses erros. Então, tem muito dentista que não faz tratamento endodôntico de jeito nenhum, justamente por conta disso. Bom, comigo foi um pouquinho diferente, então eu achei que como acontecia tudo isso, no primeiro momento, eu achei que fosse porque eu ainda não tinha um conhecimento necessário dentro da área, dentro da especialidade. Então eu me dediquei mais aos estudos, eu acabei partindo para a área da endodontia, fiz especialização, fiz mestrado, doutorado, tudo na área para buscar esse conhecimento para ver se isso melhorava o medo que eu tinha. Então eu investi muito tempo, eu investi muito dinheiro também nisso. E olha, eu não vou falar que todo esse estudo, anos de estudos e pós-graduação não me ajudou, porque é claro que os estudos me ajudaram muito, inclusive a estar aqui hoje com vocês. Mas ele não resolveu o meu maior problema, que era o medo. Eu ainda tinha muita insegurança de realizar esses tratamentos. E tinha alguns casos no tratamento de endo que eu me tornava ainda mais insegura. Bom, então eu achei que dessa vez, já que eu já tinha um pouco mais de conhecimento e a insegurança não havia diminuindo, eu achei que o problema então fosse porque eu não tinha os aparelhos certo. E eu comecei a comprar os melhores aparelhos, né, disponíveis que tinham ali na época. Então, quando eu me formei, quando eu comecei a fazer endodontia, os aparelhos melhores, eles eram motores e localizadores importados. Então, eu fiz esse investimento em equipamento para ver se eu conseguia também melhorar essa insegurança. Aprendi o máximo de sistema que eu podia, então sempre que lançava um sistema novo, uma lima nova, eu fazia um curso específico daquela lima para também aprender a usar ela e melhorar todo o meu tratamento. Aprendi a utilizar ultrassom, comprei lupas, raio-x digital e até microscópio. E ainda assim, eu ainda tinha medo de algumas situações, eu ainda tinha medo de dar errado, eu ainda tinha medo de não conseguir. Gente, novamente, lógico que você ter uma grande quantidade de equipamentos e equipamentos bons, né? Eles também ajudam muito, mas ainda assim, mesmo aprofundando todos os meus estudos, mesmo comprando equipamentos, mesmo com todo o tempo de experiência, apesar de tudo isso ter me ajudado bastante, ainda não resolveu 100% o meu problema. E eu só consegui superar de vez esse medo anos depois. E foi uma coisa relativamente muito simples e que estava na minha cara o tempo todo. Então, lá na graduação, eu tinha um professor que falava muito uma frase. Dentro dos princípios da endodontia, ele falava para não intervir apressadamente, não intervir de forma apressada. E na época eu não dei muita importância para isso, porque eu imaginei que não intervir de forma apressada seria simplesmente eu não fazer um tratamento rápido, eu não acelerar, não pular etapas. Para mim, não intervir apressadamente seria isso. Só que eu realmente só percebi a importância e o significado dessa frase muitos anos depois. Então aí eu entendi que essa intervenção, o que significava essa intervenção apressada e o que isso e por que esse era o meu motivo de insegurança nos tratamentos. Então não era porque eu não tinha equipamento ou porque eu não tinha um conhecimento suficiente, era simplesmente porque eu não planejava bem os meus casos. Eu começava um tratamento, eu não fazia uma boa análise radiográfica, uma boa análise clínica, então eu acabava gastando 3, 4 sessões com o mesmo paciente para terminar aquele caso clínico. Eu acabava me enrolando um pouco nisso e tudo isso porque eu não planejava a lima que eu precisava usar naquele caso, qual era a sequência operatória mais indicada para aquela situação. Então acabava que o tratamento realmente, sem um planejamento,
assim como tudo na vida acaba virando um verdadeiro horror. É a mesma coisa que se você for viajar hoje sem um planejamento adequado, você pode encontrar muitos desafios e ao invés de ser uma viagem, um passeio, acaba se tornando um tormento, né? Então, na endodontia não era diferente. Como eu não planejava muito bem os meus casos, tinha dias que eu não conseguia dormir, quando eu tinha um caso mais complexo no outro dia, e confesso que às vezes eu até rezava para o meu paciente faltar ou desistir do tratamento, algo assim, de tamanha insegurança que isso gerava. Então, como eu sabia que eu tinha que finalizar esses tratamentos no outro dia, gerava uma ansiedade muito grande, isso acabava inclusive atrapalhando todo o contexto familiar e social também. E aí quando eu juntei todo o conhecimento que eu já tinha, né, porque os anos de graduação, os anos de pós-graduação com os equipamentos me ajudaram bastante a ganhar pelo menos um bom conhecimento. E eu juntei tudo isso, mais um bom planejamento, aprendi a parar, sentar e planejar o meu caso, eu vi que eu dava conta de resolver todos os meus casos clínicos. Isso é todos os casos clínicos, tá? E aí o meu medo ele começou a diminuir, eu fui tendo cada vez mais segurança e tudo isso. E depois disso eu posso te falar que a minha vida mudou bastante, porque a partir do momento que eu aprendi a planejar bem os meus casos, eu também comecei a ter muito mais segurança para desenvolver aquilo, então o tratamento ele se tornou rotina. Então já não gerava mais tanta ansiedade, não me atrapalhava tanto na minha vida social também. E como eu sempre gostei muito da endo, mesmo com todos esses desafios, eu acabei me tornando professora. E como professora, eu percebi que meus alunos eles tinham os mesmos erros, eles tinham os mesmos medos, as mesmas inseguranças, as mesmas dúvidas, e tudo isso fez com que eu começasse a pegar tudo que eu já estava fazendo comigo no consultório e aplicar nesses alunos. E eu percebi que eles tinham os mesmos sucesso, o mesmo desenvolvimento que eu estava tendo. Então eu apliquei tudo isso nesses alunos. E a pandemia ela trouxe uma grande vantagem. Por que eu preciso deixar tudo isso, todo esse conhecimento, toda essa ajuda, sendo que tem tantos profissionais na área que têm medo de realizar a endodontia, para as pessoas que estão próximas? Então a pandemia ela trouxe essa vantagem, né, de ter as aulas, os conteúdos online, possibilitar essa conexão com uma pessoa que está distante de você, que está distante do que você pode oferecer. Então eu resolvi compartilhar todo esse conteúdo com você, porque eu também quero ajudar você a perder o seu medo, porque o medo de você realizar os tratamentos endodônticos, ele não te traz só uma insegurança, ele não te traz só frustrações, né? Ele te faz perder também oportunidades, ele te faz perder dinheiro. Então vocês que não fazem endodontia, tá deixando dinheiro na mesa, né? Tá deixando de realizar. Porque a área da endodontia, ela tem uma procura muito grande. Então eu recebo muitos telefonemas ou muitas mensagens de outros profissionais de clínicas, de rede, perguntando se eu não conheço, se eu não tenho contato de ninguém que faça endodontia para poder indicar para esse profissional, porque ele tá sem na clínica dele, tá sem naquela região. E, gente, não é difícil de pensar. Independente da classe econômica do paciente, todo mundo tem dor de dente. Então isso não tá relacionado com pessoas que têm mais dinheiro ou que têm menos dinheiro. Independente da classe econômica, todo mundo tem dor de dente. E apesar de ter tanto paciente, tanta demanda, a gente tem poucos profissionais capacitados para atender, para fazer isso. Gente, pensa comigo, um paciente que ele quer colocar faceta, botox, né, fazer as harmonizações, implantodontia, que é o que está mais, né, hoje a maioria dos alunos que se formam, eles querem fazer implantodontia ou harmonização orofacial, porque tem um retorno maior e tal.
Só que vocês precisam pensar um pouquinho agora comigo. Se fosse para vocês fazerem uma harmonização orofacial, vocês iriam fazer com alguém que está começando ou vocês iriam buscar o melhor? Então isso não é importante para você, porque se isso fosse urgente, se isso fosse muito importante para você, você iria fazer de uma forma mais rápida. Então, como todos esses procedimentos, normalmente a pessoa já nasceu sem aquele dente, ou perder já tem muitos anos, no caso das facetas já tem 25 anos, nossa, esperei até agora, por que eu não posso esperar mais um pouco? Isso não é urgente para o paciente. E quando algo não tem a percepção de urgência, a pessoa ela procrastina, tá? Ela vai procurar sempre o melhor do mercado para fazer esse procedimento. E aí pode ser que ela vai buscar alguém que é mais formado há mais tempo que você, ou em outras situações que é um pouco pior, eu acredito, é aquele paciente que ele tá só atrás de preço. Então, como não é urgente, ele pode fazer todas essas pesquisas, ele pode ir em vários consultórios e ver qual dentista ele sentiu mais segurança. Agora, quando o paciente ele tem dor de dente, né, quando ele está realmente precisando fazer um canal, isso é muito, muito urgente para ele. Então, ele vai procurar logo um tratamento, ele vai procurar alguém para fazer esse tratamento. E olha, o paciente, ele pode ser seu paciente há 20, 30 anos. A partir do momento que ele tem uma dor de dente, que é a terceira pior dor do mundo, e você não resolve, você não atender ele, você perde esse paciente. E aquela pessoa que atendeu acaba gerando uma reciprocidade com o paciente, ele tem uma gratidão por você resolver aquele problema, aquela dor dele, e ele acaba se fidelizando dentro do seu consultório. E quantos dentistas que vocês conhecem que estão dispostos a pegar esse tratamento desse paciente? São muito poucos, né? Então imagina quantas oportunidades você está deixando passar. Então você tem uma das oportunidades é aumentar a sua renda. Então quem pratica endodontia, ele tem uma renda melhor. Então, você sabe muito bem quanto custa os procedimentos de um clínico geral, uma limpeza, uma restauração. E quanto custa um tratamento de canal? Ele tem muito mais valor agregado, tá? Então, a endodontia, os tratamentos de canais, eles têm um valor maior. Então, você tem um retorno financeiro maior também. Além disso, uma das coisas que eu mais gosto na endo, não só o retorno que tem, né, que o tratamento tem, são as oportunidades de flexibilidade. Então, você tem uma agenda mais flexível, você tem uma flexibilidade, você faz o seu tempo. Então, quem já trabalha com a endo consegue se programar de uma forma para você ter um tempo livre, para você passar mais tempo com a família, você consegue organizar a sua agenda de acordo com as suas necessidades profissionais e pessoal. Então você consegue chegar, né? Por exemplo, quando eu comecei, que eu ainda não tinha o meu consultório, eu fazia endodontia normalmente em um consultório como freelance, de segunda-feira das 8 às 2 horas da tarde. Então, das 2 horas da tarde para frente, eu tinha um tempo livre, ou para me dedicar a outro consultório, ou para me dedicar a algum outro um hobby ou alguma outra coisa de interesse. Então, essa é uma parte que eu gosto muito da endodontia, essa flexibilização, esse ajuste da agenda. Então, esse ajuste de agenda, essa rentabilidade, é uma oportunidade que você está deixando passar. E se você trabalha numa clínica geral, você também pode ganhar mais porque você pode aumentar o valor da sua consulta. Como especialista, você acaba ganhando mais dos procedimentos. E se você está ganhando mais, a sua hora clínica está valendo mais. E isso faz com que você precise trabalhar menos para ter aquela mesma renda. E além disso, você tem uma boa flexibilidade de atendimento. Então, você consegue atender de manhã,
cobrar mais caro por aquilo e ao invés de ganhar o que você ganharia trabalhando das 8 às 8 horas da noite, das 8 da manhã às 8 horas da noite, às vezes o mesmo retorno que você consegue ter das 8 da manhã às 2 horas da tarde, por exemplo, né? Então você tem muito mais tempo livre. E os atendimentos, eles são planejados, então normalmente as clínicas que eu trabalhava e ainda trabalho em algumas assim, alguém faz o procedimento de emergência, faz o exame clínico inicial ali só para saber se tem ou não alguma relação com a endodontia, e eu vou naquele dia só para atender esses pacientes. E quando o paciente ele já está em tratamento, e às vezes você tem uma intercorrência, para quem é pais, às vezes pode ter alguma intercorrência na escola do filho, precisar desmarcar alguns pacientes para ir lá ver o que está acontecendo, você tem a vantagem de poder atender esse paciente na semana que vem sem ter uma perda, sem atrapalhar o seu tratamento. E se você é um profissional que trabalha com convênio, você fazendo endodontia, você consegue, como tem mais valor na sua hora clínica, o tratamento, você consegue diminuir os atendimentos do convênio para aumentar onde você realmente tem um lucro maior, onde o lucro ele é totalmente seu. Então, se você é um clínico geral, por exemplo, você passa a ter sua hora clínica mais valorizada, né? Uma hora clínica melhor paga. Mesmo se você trabalhar, se você não tiver sua clínica e você trabalhar como um profissional de outra clínica, como um freelancer, ainda assim você vai ser mais valorizado quando você faz um tratamento endodôntico, porque, como eu disse, está em falta hoje no mercado profissionais que fazem o tratamento endodôntico com eficiência. E a maioria das pessoas pensam que para fazer endodontia é necessário você fazer um investimento muito alto em equipamentos. E isso não é verdade, tá? Se você quiser começar fazendo amanhã, você pode começar sem investir em equipamento nenhum. Se você não quiser comprar equipamento, não quiser comprar motor, não quiser comprar localizador, não tem problema nenhum. Você pode muito bem começar sem investir em nada disso, com o que você tem lá no seu consultório. Então a Endo, ela tem uma lucratividade muito alta, porque alguns tratamentos de endo pode chegar a 15 vezes o valor do que você gastou com o material. Então olha quanto a sua hora clínica ela passa a valer, né? Uma vez que a gente já não tem um investimento tão alto em material de consumo. Então você só tem a ganhar quando você começar a fazer os seus tratamentos endodônticos. Você ganha tempo, porque você pode fazer a sua agenda da forma que é relevante para você. Você tem mais lucratividade, então você pode ganhar mais pela sua hora clínica, você pode trabalhar menos por isso, para ganhar o mesmo tanto que você ganharia como um clínico geral, por exemplo. Seus procedimentos são mais valorizados. E para começar tudo isso, se você tiver por algum motivo que parar de assistir essa aula agora, isso é o que você precisa saber, que é não intervir de forma apressada, não intervir apressadamente. Isso é um dos maiores erros de todos os dentistas. Eles intervêm de forma apressada, não planejam muito bem os seus casos. E, gente, planejar e intervir com calma resolve 99% dos meus casos. Por que 99%? Porque sempre tem aquele 1% que depende do seu paciente. Então depende do paciente voltar, depende do paciente não ir embora, dele ter a parte, né, a colaboração desse paciente também. Então o dentista que ele não se prepara bem antes de começar, ele já começa de uma forma errada, né? E se começou de uma forma errada, consequentemente vai terminar de uma forma errada também. Então não tem como você começar um caso sem fazer um bom planejamento, porque lá na frente isso vai pesar, né? A balancinha, a conta vai precisar ser paga. Então você precisa sempre estar fazendo todos esses
ter todos esses cuidados. Então, quando a gente não se planeja bem, você começa errado, vai terminar errado, e isso gera muita insegurança, e é por isso que muitos dentistas passam a ter medo de realizar os tratamentos endodônticos. Então, a primeira etapa de tudo, a primeira etapa de uma boa endodontia, a primeira etapa de um bom tratamento, independente da área, né? Uma dica da vida é sempre se planejar. O planejamento, ele acaba trazendo segurança, e para você conseguir se planejar bem, tudo isso vai começar com um bom diagnóstico. Então, o diagnóstico vai ser a chave do seu sucesso. E o diagnóstico, ele só vai ser bem realizado, ele só vai ser possível a partir do momento em que você ouvir tudo que o seu paciente ele tem para te contar, né? Tudo que ele tem para te mostrar. E quando eu falo prestar atenção em tudo que o paciente está relatando, eu estou falando não só em ouvir o que ele está falando, né, mas também observar tudo que esse paciente faz, tudo que esse paciente tem de alterações durante a conversa mesmo. Na verdade, eu começo a avaliar o meu paciente a partir do momento que ele põe o pé na porta. Ele abriu a porta, eu abri a porta para ver o meu paciente, eu já começo o meu diagnóstico dali. Então, a gente tem muitos fatores que o paciente vai relatar durante o exame clínico que vai influenciar se aquilo tá dando certo ou não, o diagnóstico para aquilo ali, o trajeto da minha doença. Por exemplo, algo que você precisa fazer para definir bem o seu tratamento é fazer um diagnóstico dos fatores que aumentam ou diminuem aquela dor. Um exemplo, né, da endo bem clássico, quando o paciente ele tem dor de dente quando ele toma algo muito quente. Então, algo muito quente é um indicativo muito forte de que aquele dente, aquela polpa, ela tá necrosada. Por quê? Quando a gente tem uma polpa necrosada, ela tá cheia de micro-organismos. Então, aqueles micro-organismos, eles vão consumir aquele material orgânico e produzir subprodutos. Os subprodutos desses micro-organismos normalmente são gases. E aí, o que acontece com o gás frente a uma temperatura elevada? Ele se expande, né? Ele começa uma movimentação ali, ele expande. Quando a gente fala em expansão em qualquer lugar do mundo, todo o ambiente ao redor ele acompanha. Agora, quando a gente fala de uma expansão dentro de um dente, a gente precisa lembrar que o gás ele está tentando expandir, mas nós estamos dentro de uma caixinha muito rígida, né? Cheia de dentina, de esmalte. Então aquilo não vai conseguir acompanhar o movimento da expansão desses gases. E porventura, alguns remanescentes nervosos ainda não necrosaram. Então, quando tem essa expansão de gás, quando o paciente toma alguma coisa quente, ele acaba comprimindo esses nervinhos contra as paredes dentinárias, e onde o paciente ele relata muita dor. E isso é comum quando a gente tem um dente necrosado. No dente vital, as dores são diferentes. E outra coisa que eu costumo perguntar para o meu paciente, estar sempre atento, é quando essa dor começou. Porque se for uma dor que começou ontem e veio piorando, provavelmente você está diante de um caso de uma endodontia, uma polpa realmente inflamada ou infectada. Agora, quando o paciente ele chega falando que a dor já tem 2, 3, 4 meses, isso já é mais característico de um problema periodontal. Então, isso também já é diferente. A forma que você vai conduzir um tratamento periodontal e a forma que você vai conduzir um tratamento endodôntico são totalmente diferentes. E isso já interfere ali no seu diagnóstico. E outra coisa que eu avalio bem são as frequências. Essa dor, ela vem
vem quando você toma água gelada, mas engoliu a água gelada, passou, ou é uma dor que você está assistindo televisão e ela vem de forma espontânea. Tudo isso interfere bastante no diagnóstico daquele caso e, consequentemente, no tratamento. Além disso, o paciente ele pode ter alguns hábitos. Então, por exemplo, ele pode ter o hábito de roer unha, ele pode ter o hábito de morder a tampinha da caneta. Então, esses hábitos, eles geram pequenos traumas e esses traumas vão gerar dor ou até mesmo um problema periodontal, um problema endodôntico, dependendo. Então, você precisa avaliar muito bem esses hábitos do paciente também. E outra coisa que vocês precisam avaliar são as assimetrias. Então, quando o paciente, ao primeiro contato com o paciente, já observa se um lado do osso está diferente do outro, se ele tem alguma assimetria, algum inchaço, alguma vermelhidão. Tudo isso são indicativos de abscesso. E também algo que interfere bastante no resultado, e tem muitos profissionais que não sabem fazer, é quando o paciente ele tem sinusite. Então, eu já peguei vários pacientes que têm sinusite e quando tem alguma alteração de temperatura, alguma alteração de clima, esse paciente ele começa a relatar dor em todos os molares, né, em todos os dentes superiores, posteriores. E aí, se esse paciente ele chega com um problema desse, o que vai acontecer? O dentista que não souber fazer um bom diagnóstico, pode acontecer de abrir todos os dentes superiores, posteriores que o paciente está alegando dor e não vai resolver o problema, porque o paciente ele não está com uma dor pulpar, ele está com uma dor na membrana sinusal. E essa membrana sinusal, enquanto ela estiver inflamada, o paciente vai ter dor, independente se ele tem ou não tem tratamento de canal. Ele pode, inclusive, não ter nenhum dente naquela área, pode fazer a extração de todos os dentes que a dor vai continuar. Agora, imagina você, um paciente que tem dor, tá com dor por conta de sinusite, e você abrir todos os dentes superiores, posteriores dele, e não resolveu o problema. Como que vai ficar isso, né? Como que esse paciente, ele vai te avaliar como um bom dentista ou não? Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês, toda essa parte de percepção, de ouvir tudo que o seu paciente está falando, todo o histórico de doenças do seu paciente, tudo isso ele vai contar a trajetória da doença. E essa trajetória é o que vai estar relacionado a um bom diagnóstico. Gente, o diagnóstico é o que vai levar você a escolher o seu tratamento. Se o diagnóstico está errado, o tratamento está errado. Se o tratamento está errado, você não vai ter sucesso nesse tratamento. Agora, se você fazer um bom diagnóstico, o tratamento ele vai ser bem conduzido e, consequentemente, você vai ter sucesso daquele tratamento, sucesso daquele caso. E aí, quando eu falo de diagnósticos dentro da endodontia, não tem como a gente não falar de radiografias. Mas, gente, a radiografia, ela não fecha um diagnóstico sozinho. Você precisa de todo esse contexto. Então, eu canso de receber dos meus alunos apenas a radiografia, sem um histórico daquela conversa, sem um histórico daquele problema e querendo ajuda para o diagnóstico. Então, sem saber todas essas informações, só de olhar a radiografia é muito complicado você conseguir fechar o diagnóstico. Lógico que ela é uma auxiliar, mas ela não é a principal, tá? Ela só ajuda, ela não fecha esse diagnóstico sozinho. E aí a gente entra num problema que eu escuto meus alunos reclamando demais, que tem muita dificuldade de fazer radiografia, que precisa fazer um monte de radiografia. Gente, na verdade, tem como descomplicar, né, o momento de fazer essa radiografia. Primeiro que existem os posicionadores que a gente consegue utilizar para uma radiografia inicial. E quando você precisa fazer uma radiografia durante o tratamento com o isolamento absoluto, você precisa entender essa regrinha bem básica. Então, quando a gente vai fazer a radiografia de molares, né, de dentes superiores, você precisa imaginar que existe uma linha imaginária entre tragos e asa do nariz.
essa linha imaginária ela tem que estar paralela ao solo. Quando ela estiver paralela ao solo, aí vocês vão começar a definir os outros eixos, né? Os outros ângulos. Então, quando eu quero tirar uma radiografia de molares, eu preciso entender que o meu tubo, ele tem que estar, onde eu vou mirar o centro do tubo, ele tem que estar na intersecção das duas linhas, da linha paralela ao solo e também do ângulo externo do olho. Quando eu vou fazer a região de pré-molares, eu já preciso vir mais na região de pupila desse paciente. Então, o paciente olhando para frente, a região de pupila normalmente é a região onde a gente radiografa os pré-molares. E quando a gente vai fazer a região mais anterior, a gente pega a asa de nariz para caninos ali, incisivos laterais, e a ponta do nariz quando a gente for fazer os incisivos inferiores, os incisivos, né, tanto superior e o inferior, a ponta do queixo. Então a gente precisa ter noção tanto dessa linha quanto da outra linha também, né, pra gente conseguir ter uma boa área da radiografia. E outra coisa que eu vejo os alunos cometendo erro com frequência durante a radiografia é que, além de saber mais ou menos onde você precisa estar com o tubo, você também precisa acertar a angulação desse tubo radiográfico. Então, quando a gente está em região mais posteriores, o tubo ele está mais deitado, né? Conforme ele vai vindo para frente, ele precisa subir quando for superior e ele precisa ir angulando e descendo para a região inferior. Então, ele começa mais reto e depois ele precisa ir aumentando essa inclinação conforme ele vai vindo para a região anterior. Então, não é tão complicado. E essa radiografia a gente não vai usar só para fazer o diagnóstico. Ela vai ser também muito importante para a gente planejar o meu tratamento. Além do diagnóstico, a gente precisa também dessa radiografia inicial. Então, olha só essa radiografia. Olha o tamanho da minha câmara pulpar. Então, se eu não fizer um bom exame radiográfico nesse momento, né, uma boa avaliação, o que acontece com a maioria das pessoas? Porque um dos medos que eu vejo os pacientes, os alunos, né, é que esses alunos têm muito medo de perfurar o canal, perfurar o dente. E isso acontece normalmente porque não fazem uma boa avaliação do exame radiográfico e também do exame clínico. Então, para a gente evitar as perfurações, quando a gente for fazer uma radiografia inicial, observa-se nesse dente aí como que está o tamanho da minha câmara pulpar. O assoalho, ele está muito próximo do teto? Se eles estiverem muito próximo, quer dizer que a gente tem uma câmara pulpar muito pequena. Se essa câmara pulpar está muito pequena, não tem como você ter uma sensação de caída. Então, você vai precisar ir mais devagar nessa abertura, vai precisar explorar melhor esses condutos. Então, você precisa sempre tomar cuidado, porque se você, num dente desse, que não vai ter a sensação de caída, ficar esperando por ela, provavelmente você vai fazer igual eu fiz no meu primeiro paciente de clínica, né? Vai perfurar ou pela vestibular, ou pelas proximais, ou, na pior hipótese, a furca do paciente mesmo. Porque você está esperando a sensação de caída em uma situação onde ela não existe. E outra coisa que vocês precisam lembrar e observar sobre o exame clínico é que quando a gente tem a presença de restaurações, e gente, se lembrem que hoje nós estamos na era das facetas, das lentes, e tudo isso altera muito a forma. Então, olha como está esse incisivo lateral. Ao invés do paciente fazer uma ortodontia para realmente alinhar, ele acaba alinhando com resinas, com porcelanas, e isso muda totalmente o longo eixo do meu dente, que é uma das bases para a gente fazer uma abertura. Então, quando o paciente ele tem restaurações, se atentem que provavelmente ele pode ter alterações de contorno, eles podem ter alterações de angulação. Então, isso também você precisa levar bastante em consideração na hora de fazer o seu planejamento. E aí, eu vejo muitos alunos preocupados toda vez, assim como aconteceu comigo, toda vez que sai um sistema novo
você acha que você precisa aprender aquele sistema novo porque ele é diferente dos outros. Mas, gente, eu preciso contar um segredo para vocês. A maioria dos sistemas, eles são extremamente semelhantes. Então, o que você precisa é se libertar dessa necessidade de aprender só um sistema específico ou ter que aprender todos os sistemas daquela forma. O que você precisa é entender a função de cada etapa, a função da lima de preparo de terço cervical, a função da lima do preparo do terço apical. Porque normalmente as limas de terço cervical, elas têm a ponta, né, o tip menor, justamente para não provocar degraus. Já o taper dela, a conicidade dela, ela é maior, para ter os desgastes que a gente precisa, né, os desgastes necessários para tornar aquela lima, deixar aquela lima mais fácil de entrar ali dentro do canal. Então, a gente faz desgastes em terços maiores, em terço cervical e médio, para tirar todos os tipos de interferências ali para a instrumentação. E já o terço apical, eu não posso ter essa conicidade muito grande, porque eu tenho curvas, é uma região menor, eu posso, com desgaste excessivo, provocar perfurações, comunicações, rasgos. Então, a gente pode ter alguns acidentes aí. Então, é muito importante você saber que na porção apical a gente vai precisar agora de um tip maior, né? Uma lima 30, uma lima 35 para poder descontaminar bem aquela área, mas por ela ter uma ponta maior, ela acaba tendo que compensar isso com uma conicidade menor, para ela ter mais flexibilidade, ela chegar naquela região sem provocar nenhum tipo de acidente. E existem 1 milhão de limas no mercado. Cada dia sai um sistema novo. Às vezes uma empresa mesmo, uma indústria, ela faz vários tipos de lima. Isso porque cada lima, ela tem a sua limitação. E são essas limitações que a gente precisa aprender a utilizar para não ficar refém de um sistema ou de outro sistema, né? Ou ficar refém de toda vez que precisar de um sistema, aprender um sistema, mudar de sistema, tem que fazer um curso específico, né? Então, você tem que se libertar disso, entendendo as etapas e entendendo a limitação de cada lima. Uma lima que ela é mais resistente, ela é mais utilizada para canais atrésicos. Agora, eu não posso colocar uma lima resistente dentro de um canal curvo, por exemplo, diferente de uma lima mais flexível. As limas mais flexíveis, eu preciso dela para fazer um canal mais curvo, uma curvatura mais acentuada, mas ela é muito flexível para utilizar dentro de um canal atrésico, um canal que está difícil de descer. Então, vocês precisam entender muito bem essas duas limitações. E um fato muito importante que ajuda a você não fraturar tanta lima, que é um dos favores, é o uso adequado dessa lima, né? Então, já sabe, lima de terço cervical, lima de terço apical, lima para canal curvo, né? Tem lima para canal atrésico. E, além desse uso adequado, a gente também precisa descartar. Então, vamos pensar aí nessa imagem mesmo. É uma analogia muito boa para a gente não esquecer. Cortar cebola já é uma coisa sofrida, né? Já gera lágrimas e sofrimentos. Agora, imagine você cortar a cebola com uma faca errada ou com uma faca sem corte. O que vai acontecer? Você vai sofrer muito mais para cortar e, por vez, você pode ter um acidente, que é cortar o dedo, por exemplo. Agora, com as limas é exatamente igual. Se eu utilizar uma lima no lugar errado, uma lima que não está dentro das suas indicações, ela pode quebrar, né? Ela pode fraturar. E da mesma forma, se eu utilizar uma lima muito desgastada, não fazer o descarte correto dessas limas, ela também não vai ter corte. Então, consequentemente, ela não consegue quebrar as paredes de dentina. E isso faz com que ela fique presa dentro do canal e frature também. Então, a gente precisa sempre fazer esses descartes. Eu não sei qual que é o problema dos endodontistas, né? Que são tão apegados a essas limas, tem um apego emocional muito grande, vai utilizando a lima que é da graduação, ele vem trazendo até o fim dos tempos. Tem dentista que tem 20 anos de formado e tem as limas da graduação ainda. Então,
pessoal precisa fazer esse descarte, porque não tem como a gente simplesmente amolar uma lima, né? Ela perdeu o corte, ela perdeu a função dela, precisa sempre a gente estar fazendo essas trocas dessas limas, tá? Então, se você quer evitar o pânico, evitar tudo isso que gera um dos maiores medos de quem trabalha com endodontia, que é a fratura de lima, você precisa entender que não pode fazer uma intervenção sem um bom exame clínico, sem fazer um bom planejamento. Porque a lima, ela é igualzinha a gente quando a gente está de férias. Quando a gente está de férias, o que a gente quer? Que é o paz, que é uma água fresca ali, que é um sossego. Lima é exatamente igual. Não quer quebrar lima? Segue essa regra. Passividade é água fresca, tá? Por quê? Se a lima ela tá entrando fácil no canal, passível, sem forçar, ela tem um risco menor de fratura. E uma coisa que eu vejo, um dos erros enormes que eu vejo os profissionais cometendo, é se esquecer que lima gosta de irrigação abundante. Então, se ela não tem água fresca, se ela não tem uma solução irrigadora abundante ali, ela não lubrifica bem o canal, então ela tem mais dificuldade para entrar dentro daquele canal. Se não tem uma irrigação abundante, as espírulas dela ficam repletas de dentina, né? E vocês já devem ter tentado, por exemplo, olhem bem os sushi mens, como que eles fazem. Ali já é difícil de cortar, então o tempo todo, o que eles fazem? Eles limpam a lâmina para tornar o corte mais preciso, o corte melhor. Então a lima também, ela precisa dessa abundância para não deixar tanta dentina enroscada ali dentro das espírulas. E essas dentinas que ficam ali, elas atrapalham bastante no corte e é o que faz normalmente ela travar dentro do canal e acabar fraturando. E aí vocês devem estar se pensando então que para fazer uma endodontia de ponta é necessário equipamentos extremamente sofisticados, um consultório da NASA para conseguir realizar todos os casos complexos, e não é assim que acontece. Na verdade, você consegue desenvolver o caso mais complexo do mundo com o básico bem feito. Se você souber fazer o básico bem feito, você já vai conseguir desenrolar a maioria dos seus casos. Óbvio que tem um caso ou outro que você vai precisar de uma tomografia, alguma magnitude, mas a maioria dos seus casos, novamente 99% dos seus casos, você vai resolver com um básico bem feito e não com equipamentos sofisticados, tá? Então, uma coisa que eu vejo, um dos erros que eu vejo das pessoas que querem começar na endodontia é que elas simplesmente vão lá, investem muito pesado em equipamento e se esquecem de se aperfeiçoar, de se planejar para aquele caso. Então, o que eu aconselho é sempre vocês começarem com limas manuais, para vocês aprenderem assim, sentir bem o canal, sentir o que você pode estar encontrando ali dentro, porque a endodontia ela não te permite ver muito lá dentro do canalzinho, né? A gente consegue ter uma noção pelo exame radiográfico, mas você não consegue ver bem o que está acontecendo ali. Então comece com uma lima manual para se inserir dentro da endodontia. Depois já sobe para as limas mecânicas, sem grandes desafios, sem grandes complexidades, e vai subindo os degrauzinhos, porque você vai querer subir. Se você começar com uma lima manual, você vai gostar da endo e vai querer ir subindo de degrau, vai querer usar limas mecânicas, pegar casos mais complexos. E nesse momento, aí sim, você investe um motor em um localizador melhor ou em equipamentos mais caros. Mas olha só, dentro da endodontia, né, o investimento de equipamentos caros, ele está na última fileira. Você precisa primeiro se adaptar com as complexidades básicas. Então, a dificuldade de ver um canal dos molares superiores, localizar esses canais, e a maioria deles é táteis, são feitos com limas manuais. Então, se adaptem com isso e vai crescendo aos poucos. Agora, eu vejo muitos profissionais que mal começou, já vai lá e compra motor e localizador. E aí depois acaba se frustrando, porque se você comprou, você quer o retorno financeiro daquilo ali. E às vezes você tem medo ou você não está encontrando esse retorno da forma que deveria ser.
tá? Então começa do básico, bem feitinho e vai crescendo. E olha como que a gente pode começar, sem precisar ter que desembolsar um valor muito alto para começar na endodontia. Então, se você quiser começar amanhã, tá fácil. Vai lá, compra um kit de lima manual de sistemas rotatórios manuais, que são as limas de níquel titânios utilizadas para movimento rotatório na mão. Então você só vai investir aproximadamente aí R$160, que é o custo em média desses kitzinhos. Esse kitzinho ele vai te ajudar a ter uma segurança no tratamento, a perder o medo, a observar o que você precisa dentro daquela situação. E o mais legal, você investe R$160 e consegue fazer aproximadamente 4 molares. Então, fazendo mais ou menos 4 molares, o retorno ele é bem variável de cidade para cidade, mas ele tem um retorno de R$3.800 até R$6.000, ou até mais, depende da região que você trabalha. Então, olha só, eu investi 160 e tive um retorno de R$3.800. Com esse dinheiro que você teve do retorno daquele inicial que você fez, você consegue comprar um motor básico de endo, não precisa ser um motor importado, nada disso. Você compra um motor mais simplesinhos e você consegue comprar mais 15 kits de limas. E aí pode ser as limas mecanizadas mesmo. Com isso, você vai começar a aperfeiçoar melhor as suas técnicas, a conhecer o que você precisa esperar daquele tratamento e também vai realizar um monte de tratamento. Então, 15 kits, vocês vão fazer aí 60 molares. E esses 60 molares, eles vão te dar aí em um retorno médio de R$57.000. E aí sim, a partir desse momento, você pode... Aí você investe em equipamentos melhores, né? Compra mais limas, porque aí você já está trabalhando no nível de especialista, né? Você já está trabalhando em um nível mais avançado da endodontia. Então, olha só, você investe R$160 e você tem aí, com esses R$160, você pode fazer mais de R$57.000. Então, é uma coisa... E aí tem gente que ainda vem me falar que endo não é lucrativa. Né? Você consegue sair investindo R$160 sem precisar comprar nada. Desses R$160 você já consegue ter um baita retorno financeiro e ir crescendo na sua carreira. Diferente da implantodontia. Na implantodontia não tem como você fazer um implante sem você ter um motor. Então você já começa com um investimento muito alto. A mesma coisa dos botox. Não tem como você começar a fazer um botox sem você comprar, investir num material, né? Então tudo isso tem um investimento inicial muito grande. Aí não, você investe ali no seu primeiro kit de lima manual, nos R$160, e com ele você já paga esses 160 e todo o avanço, tudo que você ainda vai precisar para crescer dentro da profissão. A única coisa que você precisa é respeitar justamente a sua curva de aprendizado. Então não tenta começar já direto lá. Imagina se eu pegar uma criança e colocar ela dentro de uma Ferrari para dirigir. Ela não vai conseguir. Ela precisa primeiro da motoquinha, a bicicleta, e aí sim ela vai crescer num carro mais simples, um carro mais sofisticado. Porque se eu pegar ela, se eu dar uma Ferrari para uma criança que não sabe dirigir, é a mesma coisa que nada, é a mesma coisa que ela ir a pé. Porque ela não sabe como conduzir ela não sabe como conduzir tudo aquilo, todos aqueles equipamentos, né? Para que adianta você ter um microscópio e não saber trabalhar com ele, ter um motor motor importado e você também não saber trabalhar com ele? Então faça o básico bem feito, respeita a sua curva de aprendizado, que você vai evoluindo na profissão e você vai conseguir chegar a explorar cada vez mais. Gente, eu poderia ficar aqui, ó, muito mais, eu tenho muito conteúdo para passaria muito mais técnicas para vocês, né? Tudo que eu já uso com meus alunos, como que eu ajudo eles a perderem o medo da endodontia. Mas aí essa aula ia ficar muito longa, né? Ia demorar demais. E aí eu precisaria de muito mais tempo para passar todo o conteúdo para vocês perderem o medo. Esse é um start para vocês já começarem amanhã mesmo fazendo esse tratamento. Então, para aqueles que quiserem se aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo e perder de vez
o medo de realizar os tratamentos endodônticos, eu resolvi fazer uma mentoria online. E, gente, não é um curso, é uma mentoria online, tá? Por quê? Porque eu quero ensinar absolutamente tudo que você precisa saber para perder de vez o medo de endodontia e começar a faturar também com os seus tratamentos de endo. Então, para quem que é essa mentoria, né, que novamente não é um curso, é uma mentoria, é para aquelas pessoas, para aquele dentista, independente se você já é clínico, né, se você está no 5º ano da graduação, independente disso, é para você já pegar os seus casos clínicos, né? E também indifere se você faz lima manual, se você já é acostumado com sistemas mecanizados, também vai ter várias dicas para melhorar ainda mais o seu tratamento. Então, se você não faz endo, se você não tem nada, é para você. Se você faz endodontia já, se você já tem os equipamentos, também é para você, porque você também se libertar dessa necessidade de ficar aprendendo toda hora um sistema novo, toda hora que sai no mercado, aprender um sistema mecanizado novo. Então, essa mentoria é para quem quer perder de vez o medo, se libertar de uma forma de todos os sistemas e terem total segurança para fazer qualquer tratamento bem sucedido, dos casos mais simples aos casos mais complexos, né? E o que você vai receber dentro dessa mentoria que eu chamo de método endodontia sem medo? Então, você vai receber um curso teórico laboratorial. Então, sim, apesar de ser online, a gente vai ter laboratórios para fazer juntos, né? Para eu realmente conseguir orientar melhor vocês com tudo isso. Então, vocês vão ter aproximadamente umas 24 horas de curso teórico e laboratorial juntos para a gente fazer, para você ter tudo que você precisa para perder completamente medo. Então, você vai ter desde diagnóstico, planejamento, aulas básicas, desde acesso cirúrgico, anatomia, instrumentação, irrigação, tudo isso. O momento ideal da obturação, eu faço ou não faço sessão única? E se meu paciente tiver uma urgência, uma emergência? Tudo isso. E além disso, eu sei que mesmo você se planejando, mesmo com todos os cuidados, acidentes podem acontecer e complicações também vão aparecer. Então, você também precisa estar preparado para isso. Então, a gente tem desde o início até as partes mais elaboradas. Ou seja, eu vou pegar tudo, tá? Todos os meus anos de estudo, todos os meus anos de experiência como professora, e eu vou resumir para vocês nesse formato de mentoria. Então, assim, você vai ganhar tempo nos seus tratamentos, você vai conseguir cobrar mais pelos seus serviços, sem precisar ficar investindo em equipamentos, tá? Então, com isso tudo, você vai ter uma rentabilidade maior e vai até sobrar um pouquinho de tempo para você, sobrar mais tempo para vocês passarem com a família. Totalmente online, tá? Todo online. As aulas vão ser transmitidas pelo Google Meet e as aulas ao vivo também, né, vão ficar gravadas e vão ser todas postadas lá no grupo, lá no Membros, né, para você poder assistir quantas vezes você quiser. E se por algum motivo você não tiver conseguido assistir naquele dia, você também vai conseguir acompanhar toda essa etapa, tá bom? E dessa forma você não perde nada, você vai assistir tudo no conforto da sua casa, no seu momento, no momento e precisar, até onde eu tenho as minhas aulas, até onde eu tenho os meus cursos presenciais, e ainda assim, mesmo online, você vai ter o meu acompanhamento. Então, dentro do curso, vocês vão ter alguns materiais de apoio em PDF para você conseguir baixar no seu celular, no tablet, no computador, ou até mesmo para aquelas pessoas que gostam, imprimir esse conteúdo para você poder acompanhar também, dar uma lidinha quando você quiser. E olha, você vai poder tirar suas dúvidas em cada aula. Então, a gente vai ter várias aulas ao decorrer do cursos online e
ao vivo para vocês terem essa oportunidade de tirar dúvidas, inclusive dos casos clínicos que vocês tiverem alguma dúvida. E ainda assim você pode tirar essas dúvidas lá no portal também, tá? Então não é porque a aula é online que você vai deixar de aprender, porque o meu objetivo aqui é realmente que você termine essa mentoria pegando todos os seus casos de endo, finalizando todos eles com sucesso, dos casos mais simples aos casos mais complexos, né? E como que vai ser entregue? Então o curso ele tem a duração de aproximadamente 4 semanas e ele vai começar agora já no mês de novembro. Então as aulas serão toda segunda, quarta e sexta-feira, começando sempre às 8 horas da noite, tendo uma duração média de 2 horas, podendo ser mais curta ou podendo até se estender um pouquinho mais. E a primeira aula ela já vai ser entregue no dia 9/11, na quarta-feira, via Google Meet. Eu já vou te explicar como que tudo isso vai funcionar. Mas ó, pode ficar tranquilo, que vocês irão receber todo o cronograma no e-mail de vocês. E se vocês perderem alguma aula ao vivo, ela também vai ficar gravada e postada lá no grupo. Então, dessa forma, né, eu consigo fazer com que vocês assistam todas as aulas e em um mês você vai participar dessa mentoria e tirar todas as suas dúvidas para começar a pegar e finalizar os seus casos com segurança e também com sucesso. Nesse momento, você já deve estar pensando que esse curso vai ser muito caro, né? E que vai custar uma fortuna. Mas olha, até que você não estaria errado de pensar assim, não. Porque para chegar onde eu estou hoje, tá? E onde você está prestes a chegar, você gastaria pelo menos umas 978 horas de estudo e pelo menos um investimento de R$ 27.000. E ó, esse tanto de hora e esse valor foi o que eu gastei só na minha especialização. Fora mestrado, fora doutorado, fora cursos externos e específicos. E aí, depois começa... E para ter tudo isso que eu falei para vocês, essa mentoria ao vivo, aulas gravadas, tirar suas dúvidas, material de apoio, perder o medo de uma vez por todas, tá? Para tudo isso que eu já te falei. Você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 149,70. Então, olha, isso não é nem 10% do que eu gastei para aprender tudo isso que eu vou passar para vocês. E a parcela é menor do que o valor de um kit de lima. Isso você já recupera na sua primeira semana pegando os seus casos de endo. E qual que é a garantia que eu vou te dar? Olha, eu sei o quanto é suado pra gente ganhar dinheiro. Então, hoje em dia, é mais difícil a gente ficar pensando em gastar com algo que a gente não tem um retorno. Então, eu entendo que quando você investe um valor, você quer ter uma garantia que você realmente vai receber o que está prometido, né? O que está comprando e ter o retorno desse investimento. E para te mostrar que eu estou totalmente comprometida, eu vou te dar 2 garantias. Então, você vai ter uma garantia incondicional de 30 dias, ou seja, a partir da data da compra, aconteça o que acontecer, você tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta, desistir do curso. Basta mandar um e-mail para Gabriele Endo Sem Medo que a gente já te devolve esse dinheiro. Agora, a gente também tem uma garantia condicional. Então, mesmo com a garantia de 30 dias incondicional, você pode só mandar um e-mail e a gente já devolve o seu dinheiro. Também tem uma outra garantia, que é, se você assistir todas as aulas ao vivo, ou mesmo gravadas, só que precisa assistir todas as aulas. E aí, no final disso tudo, você ainda sentir que você não perdeu o medo, que a endodontia ela não é para você, tá? Não tiver segurança de pegar os seus casos, você vai ter uma análise clínica comigo.
E aí nós vamos juntos para ver onde está o seu problema, resolver o seu medo. E se mesmo assim, depois de tudo isso, com mentoria, depois de assistir todas as aulas, fazer essa análise bem individualizada, você realmente não perdeu o medo, não conseguir desenvolver os seus casos clínicos, eu te devolvo todo o seu dinheiro. Então, você ainda vai ter 2 meses depois do término do curso para perder o seu dinheiro. Então, olha, você tem 2 meses, você pode fazer todo o curso em novembro e ainda ter 2 meses para pedir isso. Então, dessa forma, eu tiro o risco de você e coloco o risco totalmente para mim. Então, o risco é todo meu. Ou você aprende e fatura alto com a Endo, ou tem o seu dinheiro de volta, tá? O que você tem a perder com isso? Nada, né? Então, você não tem absolutamente nenhum risco. Eu tirei todo o seu risco e coloquei nas minhas costas. Então, qual o bônus que eu vou te dar? Que além de tudo isso, você também tem alguns bônus. Então, para te mostrar que eu realmente estou empenhada em te ajudar, eu preparei alguns bônus. Presta atenção porque isso é muito, muito importante. Como é uma mentoria, eu tenho apenas 12 vagas. E porque meu objetivo é pegar na mão de você, a seguir individualizado cada um dos casos, eu quero um comprometimento desses meus alunos, eu só vou abrir 12 vagas. Então, isso não dá para fazer se eu pegar mais alunos do que eu realmente vou conseguir conduzir. Então, a qualidade ela é muito importante para mim. E como a qualidade ela é muito importante, gente, preencheu as 12 vagas, encerrou mesmo, tá? E qual que é o primeiro bônus? O primeiro bônus é um kit de aperfeiçoamento com limas, dentes artificiais, tudo que você precisa para fazer os seus laboratórios. E somente para quem comprar hoje, porque amanhã eu já vou postar pelos correios os kits, tá? Então é só hoje mesmo, porque senão vocês vão perder tempo para começar a desenvolver. E eu também quero aquelas pessoas que realmente estão comprometidas, então aqueles que comprarem hoje vão receber esse kit. Um outro bônus, tá? É o segundo bônus, que é um grupo VIP no WhatsApp comigo, para tirar todas as suas dúvidas. Então, você vai poder postar as suas dúvidas do conteúdo e dos seus casos lá no grupo, que eu mesmo vou te responder o mais rápido possível que eu conseguir. Então, você vai ter acesso ao meu número particular do WhatsApp para tirar qualquer tipo de dúvida. O terceiro bônus é para os 6 primeiros que comprarem. Então, para esses alunos que comprarem, os 6 primeiros alunos que comprarem, além de tudo isso que eu já prometi, vocês terão uma mentoria particular de 1 hora via Google Meet para tirar algum caso ou qualquer outro tipo de necessidades que vocês tenham. Então, essa mentoria ela é individual e é parte do curso unicamente para os 6 primeiros que comprarem, tá? E o quarto bônus é um bônus para quem assistir 100% da mentoria. Então, aqueles que assistirem 100% das aulas teóricas e participarem dessas aulas, né, vão ganhar um certificado de conclusão do curso, mostrando que realmente você está apta ou apto a atender com excelência todos os seus casos de endodontia. Bom, agora é com você. Eu já fiz o melhor que eu pude e eu vou dar o meu melhor dentro dessa mentoria. E aí você tem 3 caminhos a seguir, né? Você pode simplesmente esquecer tudo isso que você viu e seguir a sua vida como ela está. Ou você pode procurar perder o seu medo por conta própria, né? Mas a chances, se você fizer isso, você vai cometer os mesmos erros que eu cometi e que muitos alunos meus cometeram antes, né, de conhecer o curso, e ainda vai gastar muito tempo e muito dinheiro. Ou a terceira opção, que é você entrar para essa mentoria comigo, fazer todas as aulas teóricas, ganhar os bônus e perder de uma vez por toda o medo desse tratamento endodôntico. Bom, a decisão é somente sua. A minha parte eu fiz e agora é com você. Então, você pode receber todas essas oportunidades e começar a ter novas oportunidades, ou você vai poder parar por aí. Então, para você que vai participar, como vai funcionar? Eu vou disponibilizar um link agora aqui no chat da minha página, tá? Lá tem todas as informações necessárias para você.
Pessoal, lembrando que são apenas 12 vagas e que temos os bônus especiais para os 6 primeiros que comprarem e o bônus para quem comprar hoje. Bom, espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula e tenham tirado bastante proveito. E para aqueles que vão decidir, né, tomar a decisão de entrar para a mentoria, eu te vejo lá na minha primeira aula, que vai ser na quarta-feira, no dia 9. Para aqueles que não vão conseguir entrar, eu te desejo tudo de bom e confie em você que no final vai dar tudo certo. Então só não se esqueçam, não intervir de forma apressada, deixar sempre a solução, o canalzinho com bastante solução irrigadora. Segue esses princípios básicos que também vai dar tudo certo, tá? Então, o link ele já tá lá no chat, é só clicar e preencher com seus dados. Gente, um abraço, fica com Deus e eu espero realmente que esse conteúdo tenha ajudado bastante vocês.